Eu sou acadêmico de ciências biológicas, vou estar agora apresentando o meu projeto de estágio. Então, meu tutor é o Renato Araújo. O estágio teve concentração na questão da educação ambiental, o seguinte termo, a horta residencial. A justificativa, como justificativa, a educação ambiental é algo fundamental nos dias de hoje para o equilíbrio do ecossistema. A promoção e incentivo de se ter uma horta em casa é um fator desenvolvedor de hábitos saudáveis e também de gerador de boas ações para o meio ambiente, pois ao fazer uma horta em casa procura-se não ter muitos gastos, assim surge o reaproveitamento do lixo orgânico e o uso de alternativas naturais para controle de pragas. Então, a justificativa da questão ambiental, aqui se tratar junto, interligando-se com uma horta caseira, é a questão de nós pensar no equilíbrio do ecossistema, por fazer uma horta em casa, não gerar tantos gastos, e sempre que a gente acaba gastando, indo ao comércio, comprar algum produto industrializado, essa indústria, ela gerou aí vários outros fatores que, de uma certa maneira, aí, por maiores cuidados que essa indústria tem, acaba agredindo o meio ambiente. Então, nesse pensamento já surge o reaproveitamento do lixo orgânico para fazer a adubação dessa horta e o controle de pragas através de meios naturais. Então, pode-se usar algumas plantas, já que no meio das outras cultivares, que vai acabar espantando algumas pragas, ou algumas plantas que são mais atrativas e acabam as pragas indo consumir essas plantas e não a planta que você quer, ou através, quando se tem poucas pragas, fazer o controle manual mesmo, ir lá e retirar essas pragas, esses insetos. Objetivo. Dentre os objetivos, eu destaquei, então, desenvolver os conceitos de educação ambiental, despertar o senso crítico nos alunos para a preservação do meio ambiente, valorizar o meio natural, interagir com o ecossistema e não o agredir, produzir uma visão de sustentabilidade aos alunos, estimular bons hábitos alimentares, proporcionar aspectos para a produção de alimentos saudáveis na casa dos alunos, relacionar a produção e a manutenção de uma horta à disciplina de ciências e biologia, conscientizar a importância dos alimentos orgânicos, relacionando-os com a saúde, o ambiente e o ecossistema, e também a economia. Trabalhar o processo de cultivo de alimentos e todas as variáveis que o envolvem. Estimular a observação de uma horta para antecipação e a prevenção de futuras intempéries indesejadas. Então, dentre os objetivos aqui eu destaquei, né, a interligação da questão ambiental com a questão aí da disciplina de ciências biológicas, uma horta, a importância de alimentos orgânicos, relacionando então que alimentos orgânicos ajudam com a saúde e também com o meio ambiente, que pois ao se produzir alimentos orgânicos, você vai produzir alimentos com o mínimo possível de utilidades de adubos químicos ou de agrotóxicos industrializados. Você vai tentar usar tudo que é natural. E também a questão da economia, né? Essa questão da economia aqui é tanto na economia dos alunos, então estar gastando o mínimo possível, e também trabalhar a questão que tudo que eles não forem consumir, eles podem estar no futuro vendendo. Fundamentação teórica, os autores que eu pesquisei e acabei usando aí para fazer o projeto. Eu seguro que ele fala o seguinte: entende-se que é preservando os recursos naturais que pode-se conservar a existência do equilíbrio natural. Quando a gente fala em educação ambiental, pode viajar em muitas coisas, mas a primeira coisa que se passa na cabeça
ser humano e é o meio ambiente. Ele não é só o meio ambiente físico, quer dizer o ar, a terra, a água, o solo. É também o ambiente que a gente vive. A escola, a casa, o bairro, a cidade, é o planeta de modo geral. Então, o ser humano e o meio ambiente não é só o lugar onde é que a gente está ali no momento, mas também é o lugar onde é que a gente vive. Krieber, 2010, afirma que ainda que, através do cultivo participativo de uma horta escolar, os alunos aprendem a se alimentar melhor, sendo muito importante para a melhora nos hábitos alimentares das crianças, que geralmente não consumem ou não gostam de comer verduras e legumes. Então, aqui ele começa a Kriber a dar a importância e alertar sobre a importância que aos alunos, quando eles fazem alguma coisa, eles acabam dando valor e também percebendo e querendo provar o que fizeram. Então, no caso aqui da horta, eles vão acabar querendo consumir esses legumes, essas verduras, porque foram eles que produziram. Continuando, Reis fala, uma alimentação saudável. Como estimular a produção e o consumo de alimentos saudáveis regionais, como legumes, verduras e frutas, sempre levando em consideração os aspectos comportamentais e afetivos, relacionando-os a práticas alimentares, que fazendo com que isso, com que os alunos, as crianças ou até as pessoas acabem fazendo essa produção e também cuidando de uma horta, eles vão ter mais disciplina, mais comprometimento e também vão despertar aquele caráter afetivo pelo que fazem. Metodologia. O desenvolvimento do projeto de uma horta residencial, mesmo que pequena, será feito em etapas. E todas elas são mediadas pelo professor estagiário, ou seja, por mim, juntamente com a supervisão do professor regente da turma, professor então, de ciências ou de biologia, e com a interação então, dos alunos. Tudo isso ocorrendo por meio de recursos tecnológicos, de videoconferência ou recursos tecnológicos que permitam uma orientação à distância de forma remota, pois nós estamos ainda vivendo momentos de pandemia e esses momentos de pandemia está sendo muito usado os recursos que permitam então uma uma interação à distância. Então, em todas as etapas haverá algo que pode ser utilizado como fonte de ampliação de conhecimento para os estudantes, até mesmo o conhecimento prévio que eles acabam trazendo. Com a produção de adubo, como a produção de adubo caseiro, a seleção de solos e o preparo, reconhecimento de hortaliças para o plantio conforme o clima e espaçamento que elas precisam ocupar para se desenvolver, cuidados com as cultivares, como a irrigação, fertilização e controle de pragas. Então, tudo isso aqui ou vai ser exposto ou vai ser discutido com os alunos, questão de como adubar, de como fazer um adubo caseiro, o que eles podem estar utilizando, o solo, que o solo quanto mais escuro e mais fofo, né, mais solto, vai ser melhor, e assim por diante. Observação, né? Eu fiz a observação para fazer o estágio na escola, pensando em fazer esse estágio na Escola de Educação Básica Pio XII. A escola é localizada na cidade de Entre Rios, do estado de Santa Catarina. Ela tem 206 alunos. Ela funciona no ensino então regular, educação básica, ensino fundamental finais e também ensino médio, no período matutino e vespertino. O quadro de funcionários possui um diretor, um assistente de educação, um assistente técnico-pedagógico, um orientador de convivência, 10 docentes, 3 auxiliares de limpeza e uma cozinheira. Aqui eu coloquei alguns professores
não são habilitados, porque havia alguns professores que tinham concluído o curso, mas estavam esperando chegar ao diploma. Então, os demais professores são habilitados, com pós-graduação, né? Inclusive, alguns professores desses aqui estavam esperando o diploma, mas já possuíam pós-graduação, porque se tratavam de ser professores que possuíam mais de uma graduação. E alguns professores, inclusive, estavam em ingresso em mestrado. O IDEB da instituição é 4,2. Roteiro, entrevista e planos de aula. Então, houve um contato com a gestão escolar e com a professora regente das turmas, que foi o nono ano e o primeiro ano que eu acabei fazendo com o pensamento de aplicar nessas turmas os planos de aula. Foi identificado algumas situações desafiadoras. Se fosse feito as aulas de forma remota, como o acesso, então, dos alunos à internet, para os vídeos, para as videoconferências ou para assistir videoaula. Os planos de aula ocorreram da seguinte maneira, com a discussão sobre meio ambiente e sustentabilidade, horta, fonte de alimentos naturais e saudáveis, em sequência, né, o próximo plano, implantação de uma horta, o próximo, então, cuidados com a horta, o próximo, amostra de resultados em um seminário com discussão das dificuldades e experiências vividas e também o que eles gostaram, o que não acabaram gostando, né? Então, esses foram os momentos, ó. Um primeiro plano, um segundo, um terceiro, um quarto, né? Mostra de resultados e seminário, quarto e quinto. Vivência de estágio. O que aconteceu no estágio desde o momento que eu peguei e li na trilha de aprendizagem até o final? A construção do projeto de estágio se direcionou na expectativa de que pudesse ser executado, então, nessa escola, no Pio 12. E esta ideia só se fixou com o diálogo com o docente. Ali eu tive a certeza que nessa escola era possível e o que eu poderia estar pensando em fazer também nos planos, juntamente com o pensamento já que eu trazia das fundamentações teóricas. Os planos eram limitados, então foram 5 planos que a Unicel expor para nós, por turma. Sua concentração deveria ter um início para os planos, bem objetivo do que se queria, um meio construtivo e um fim conclusivo. A fundamentação teórica norteou a exposição do conteúdo nos planos de aula, fazendo com que os mesmos se estruturassem em uma sequência de ideias lógicas. Então, a leitura sobre os autores, isso me ajudou a fazer toda essa sequência lógica dos planos de aula e o estágio me permitiu novas experiências e oportunidades de testar e praticar os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso de Ciências Biológicas. Foi através do estágio que tive a oportunidade de ampliar meu conhecimento sobre a prática da docência. Esses dois pontos aqui, eles interligam. Então, foi através, né, de todo o conhecimento que eu tive que uma planta, ela não simplesmente cresce, produz e mora, tem todas essas partes de cuidado, tem todas essas partes também que ela pode estar adoecendo, e por que adoece, e aí por diante. Então, isso foi a prática que, como eu sou professor de matemática, acabei não usando aqui nas situações de docência da matemática, e simplesmente acabei usando aí nas situações desse plano aqui de estágio. Continuando, e quais seriam as estratégias e ações que podem ser desenvolvidas durante o tempo, como os quais estamos enfrentando? Então, essa foi outro pensamento. O que poderia ser desenvolvido?
né, para fazer, então, esses planos de aula que tinham que ser feito de forma remota, que foi, então, uma dos principais, aqui a videoconferência, outros videoaula, né, e assim por diante, aí teve todas as estruturas aí. Tempo de ensino remoto e à distância, ou o ensino tempo casa e tempo escola. Então, a escola que eu acabei fazendo ali todo o direcionamento do meu estágio, ela teve 3 momentos de ensino, até no momento que eu comecei a escrever, então, o meu projeto de estágio. O primeiro foi o ensino à distância. Então, os alunos esse ano começaram o ensino à distância, por videoaula, videoconferência, e também pegar o material impresso. Então, foi uma das situações que a professora regente acabou, em entrevista que eu fiz com ela, e por telefone, ela acabou expondo essa situação, e depois passaram para o ensino tempo casa, tempo escola, onde é que o aluno permanecia uma semana na escola estudando, os professores davam atividade para a semana seguinte eles ficarem em casa e fazer essas atividades, e na outra semana que eles ficavam em casa vinha o restante dos alunos da turma. O que eu quero dizer o restante? Então, 50% vinha uma semana e 50% ficava em casa, e na semana seguinte fazia a inversão. Referências aí que eu usei, Scriber, Reis, Segura, o Antônio também aqui, né? Tem uma parte aqui que eu escrevi lá sobre ele, então isso aqui foi na preparação lá dos planos, né, de aula lá, livros didáticos. Aqui a base comum curricular, né? Aqui, então, a proposta curricular de Santa Catarina, que é o estado de Santa Catarina, então ele pede que eu seguisse aqui. O currículo catarinense também, e a LDB. Uma frase aí de conclusão. Quando tudo parecer dar errado na sua vida, lembre-se que o avião decola contra o vento e não a favor dele. Então, parece que tudo está contra você, mas na verdade o que você tem que pegar? Usar tudo que está contra você e acabar saindo por cima. Obrigado por ouvir a minha apresentação.